Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Muitos de nós vivemos numa prisão que nós próprios construímos. Hoje vou falar-te de ansiedade social. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, fala. Oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeterne transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas, infinitas. Olá, ouvinte do Quem Cala Consente. Hoje vamos falar daquela ferida invisível que sangra silenciosamente dentro de ti. A ansiedade social. E não venho aqui com um discurso piegas de está tudo bem ou vai ficar tudo melhor. Estás no Quem Cala Consente e aqui vamos, como sempre, arrancar as máscaras que tu mesmo colocaste. Vamos oferecer consciência a uma temática que é essencial e que afeta grande parte de nós. Imagina uma prisão. Mas não uma prisão de grades de ferro, uma prisão construída com tijolos do teu próprio medo, argamassa com o cimento do julgamento que tu próprio inventas. Uma prisão onde o guarda és tu, onde o prisioneiro és tu, onde o juiz também és tu. Imagina-te a tentar passar despercebido no autocarro, no café, em qualquer ambiente social. Entre olhares que estão perdidos, estás a sentir ansiedade social. Quantas conversas morreram antes de nascerem? Quantos olhares te fizeram fugir? Quantas vezes sentiste o coração a saltar pela boca só de pensar em falar em público? A ansiedade social não é timidez. É um assassino silencioso dos teus sonhos, o ladrão das tuas oportunidades. Pensa assim, 1 em cada 3 pessoas, e eu repito, 1 em cada 3 pessoas sofrem deste sequestro emocional em algum momento da vida. Mas a maioria nem sequer reconhece. E grande parte sofre disto diariamente. Infelizmente, preferem fingir que está tudo bem, preferem continuar presos, de olhar perdido. E tu sabes de que é que eu estou a falar. Se te identificas, se sentes aquele aperto no peito quando tens de falar numa reunião, quando tens de te misturar num shopping, quando tens de estar num ambiente social. Essa sensação que todos te estão a julgar, esse filme que tu reproduzes na cabeça onde tu és sempre o desajustado, sempre o inadequado, aquele que não pertence. A ansiedade social não escolhe. Ataca um executivo seguro, um estudante tímido, um artista sensível. A ansiedade social é um predador silencioso que se alimenta do teu próprio medo. E o pior é que tu alimentas esse medo todos os dias. Hoje vamos tentar desconstruir conscientemente esta prisão, não com palavras bonitas, mas com verdades nuas e cruas, para olhar o monstro nos olhos e dizer: chega, hoje eu vou pôr um ponto final. Como eu te dizia, a ansiedade social não é aquela timidez bonitinha que te faz corar numa festa. Não. É um filme permanente na tua cabeça. É um filme onde és o protagonista mais patético possível, onde a interação social se transforma num campo minado de possíveis humilhações, onde cada palavra que não disseste pesa mais do que todas as que de alguma vez pronunciaste. A ansiedade social é este monstro. E ele mora dentro de cada um de nós, sussurra constantemente: não fales, não te exponhas, não sejas quem és. É o teu próprio cérebro a transformar-se no teu maior carrasco. Cientificamente estamos a falar de um mecanismo de sobrevivência completamente descalibrado.
Mas a verdadeira crueldade não está nos sintomas físicos, está no ciclo mental que tu mesmo vais alimentar. Primeiro vem o pensamento catastrófico, depois vem a emoção paralisante e finalmente o comportamento de fuga, ou o isolamento, ou o silêncio. Queres um exemplo brutal? Imagina que és convidado para uma reunião. Em vez de estares focado no conteúdo, no teu trabalho, na tua contribuição, vais passar uma grande percentagem do tempo, alguns a 90% do tempo, a criar cenários mentais onde és humilhado, onde és julgado ou onde podes passar por ser ridicularizado. E a verdade nua e crua é que ninguém está minimamente interessado em ti. As pessoas estão ocupadas demais a pensar na vida delas, a pensar em si próprias, para estarem ali a perder o tempo delas a julgar-te constantemente com a profundidade que tu imaginas. A ansiedade social é um luxo tóxico a que tu te entregas. É acreditar que és o centro das atenções, quando na realidade és apenas mais um no meio da multidão. É transformar o improvável em certo, o possível em provável. Mas aqui está uma questão que eu te vou deixar. Quanto tempo mais tu vais permitir que este filme mental continue a ser projetado? Quanto tempo mais vais ficar refém, ser sequestrado dentro da tua própria cabeça? Aqui no Quem Cala Consente, por mais do que uma vez, principalmente quando falamos de medo, de ansiedade, de inteligência emocional e inteligência social, mais do que uma vez falamos deste tópico. E agora que te falei de tudo isto, continuas a sentir-te de olhar perdido? Continuas a sentir-te entre olhares e a encontrar-te sozinho? Entre olhares pela praça principal, passo a passo por passo, prende a respiração. As pessoas param para conversar e ela segue em frente sem fazer ligação. Entre olhares na paragem do autocarro, mãos trementes seguram um bilhete amassado. O mundo move-se em volta sem parar, enquanto ela fica quieta no seu lado, guardado. Entre olhares perdidos, encontro-a sozinha. Base científica. Chegamos ao terreno onde a ciência se encontra com esta emoção, ou pelo menos com a emoção que a ansiedade social te causa. O lado científico da ansiedade social não é um território para fracos. É uma geografia complexa do teu cérebro, onde cada neurónio conta uma história de medo, de sobrevivência e de possível transformação. Quero contigo desvendar o que realmente acontece quando a ansiedade social te sequestra. No epicentro da tempestade, esta tempestade neurológica, está o sistema límbico, o teu centro emocional primitivo. Imagina um sistema de alarme antiquado, construído para te proteger em savanas e florestas, mas completamente desatualizado para a complexidade social do século XXI. Quando uma situação social te ameaça, e por ameaça entenda-se qualquer interação que o teu cérebro interprete como potencialmente perigosa, toda uma orquestra hormonal entra em ação. O cortisol dispara como um míssil, a adrenalina inunda o teu sistema e o teu córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão racional, praticamente se desliga. É como se o teu cérebro dissesse: perigo social detectado, modo de sobrevivência ativado. E de repente és transformado num animal acuado, pronto para fugir ou congelar. Só que o perigo não é real. Não, é uma alucinação neuroquímica que estás a ter baseado nos teus medos. A tua amígdala tornou-se o tirano interno e interpreta cada olhar, cada silêncio, cada microexpressão como uma ameaça potencial. Um simples sorriso pode ser interpretado como escárnio, um silêncio como um julgamento, ou até um gesto ser interpretado como uma rejeição.
Neurologicamente estamos a falar de uma hiperativação do teu sistema nervoso simpático. A mesma resposta que os nossos ancestrais tinham quando um predador os espreitava. Os teus neurotransmissores entram numa dança frenética. A serotonina fica em níveis baixos, a dopamina praticamente desaparece. Mas podemos deixar de falar de hormonas e falar da neuroplasticidade, essa capacidade incrível que o teu cérebro tem de se organizar. Isto significa que tu podes literalmente reescrever os teus circuitos neurais. Podes transformar essa fortaleza de medo numa catapulta de coragem. Portanto, sim, o lado científico comprova o que te está a acontecer, mas também prova que é possível, conscientemente, reprogramar a forma como tu lidas com tudo isto. No Quem Cala Consente já falamos vezes sem conta sobre temáticas que abordam a ansiedade, que abordam os medos, que abordam a inteligência social. Hoje, rematamos aqui trazendo consciência à ansiedade social. E essa consciência vai ser reveladora. Cada vez que tu decidis enfrentar um medo social, estarás a criar novas conexões neurais. Cada exposição controlada vai ser como um cinzel a esculpir os caminhos do teu cérebro. Isto não é teoria, é neurociência pura. E depois vais conseguir, entre olhares, perceber conscientemente como lidar com a tua ansiedade social. Entre olhares no café da manhã, finge ler um jornal, mas as letras são manchas. Vozes misturam-se numa confusão e ela conta os minutos até poder fugir. Entre olhares na fila do mercado, baixa a cabeça, finge estar ocupada. Os outros riem, falam sem hesitar e ela guarda as palavras nunca pronunciadas. Entre olhares perdidos, encontro-a sozinha. Entre olhares perdidos, tão perdida. Conhecimento em ação. É isso mesmo. Chegou o momento de transformar o conhecimento em ação. Não viemos aqui para estar a trocar discursos bonitos. Viemos para tentar descobrir uma forma de demolir esta prisão da ansiedade social. Tijolo a tijolo. A primeira grande verdade que precisas de interiorizar é que a exposição controlada é a tua melhor arma. Não estou a falar de te atirares de cabeça num mar de tubarões sociais. Estou a falar de criares uma estratégia cirúrgica de desmantelamento do teu medo. Se te lembrares de episódios anteriores, já te ofereci muitas técnicas para lidar com o medo, com a inteligência social, para lidares com aquelas perguntas internas ou criações mentais que fazemos. E é muito importante que, quando lidas com ansiedade social, comeces a criar aquilo que se chama zonas de desconforto progressivo. Aos poucos vais-te expondo conscientemente no mundo social. Primeiro, aceitas o sorriso de um desconhecido. Depois, começas a ter um breve diálogo no café. Mais tarde, aceitas uma intervenção curta numa reunião. Não são saltos marciais, são passos calculados de um estratega que está a tentar vencer o medo da ansiedade social. A respiração vai ser sempre a tua primeira linha de defesa, e não é qualquer respiração. Já falamos aqui no Quem Cala Consente de vários tipos de respiração. Uma respiração consciente que transforme o pânico em poder é uma respiração que tem algumas regras para te auxiliar a controlar o medo, a controlar a ansiedade. É aquilo que eu chamo de respiração 4-7-8. Ou seja, inspiras durante 4 segundos, seguras por 7 segundos e expiras por 8 segundos. É como se fosse um código secreto para o teu sistema nervoso que diz: eu estou em controlo. Mas a verdadeira revolução acontece na tua narrativa interna. Cada vez que o teu cérebro começar aquele filme catastrófico onde tu és o protagonista do ridículo, literalmente tens que lhe dizer
que esta não é a história que tu queres contar. Tens que ressignificar, transformar o teu medo em curiosidade e depois utilizar as tais zonas de desconforto progressivo. Vai avançando um passo de cada vez, fazendo frente à tua ansiedade social sem a enfrentares de uma só vez. Claro que ao longo deste caminho vais precisar de praticar a autocompaixão e já falamos disso em episódios anteriores. Não é aquela compaixão de está tudo bem, não, uma compaixão cirúrgica que olha para os teus medos e diz: eu reconheço-te, eu respeito-te, mas não te vou deixar comandar a minha vida. Os exercícios práticos estão espalhados pelo Quem Cala Consente e obviamente podes sempre recorrer ou a livros que vou publicando sobre o assunto, onde tudo vai estar mais explicado. Ou então enviar-me mensagens ou ouvir novamente os episódios anteriores. Lembra-te que o mindset é tudo, a consciência é a base. Cada vez que sentires o medo a subir, transforma-o em desafio. Diz a ti mesmo: interessante, estou com medo. O que posso aprender aqui? Em vez de dizeres: ai meu Deus, vou ser humilhado. Ai meu Deus, estou entre olhares. Porta após porta, rua após rua, passos pesados, mente à deriva, entre olhares, entre olhares, entre olhares, entre olhares. Entre olhares perdidos. E chegamos ao momento da verdade. O momento em que tu vais sair para o mundo, enfrentar a tua ansiedade social e utilizar aquilo que nós falamos aqui no Quem Cala Consente. A ansiedade social não pode ser um destino, não pode ser a tua vida normal. É uma escolha que tu fazes todos os dias, conscientemente. E ela, mais cedo ou mais tarde, tem menos peso na tua vida. Mas atenção, coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo nos olhos e dar um passo em frente, mesmo que seja um passo a medo. Porque se tem medo, vai com medo mesmo. A tua transformação começa num único momento. Este tal passo, que podes dá-lo agora. Se este episódio te tocou, se sentiste algo mexer dentro de ti, se te reconheceste em pedaços do que fomos falando, então tens uma missão: enfrentar a tua ansiedade social e logo de seguida subscrever o podcast, partilhar com alguém que também precise de ouvir isto, transformar a tua dor em propósito. Porque a verdadeira liberdade não está na ausência de medo, está na capacidade de transformar em combustível para a evolução. E como sempre, se ouviste até aqui, certamente és especial. E é por estares aqui que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. Eu sou Mário Portela. Podes encontrar-me online, podes falar comigo. Se precisares de ajuda, manda-me um e-mail, manda-me um comentário. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui
check, vamos lá rolar. É no Portela ideias a girar.